bem-vindo, bem-vinda! Hoje a gente está iniciando mais uma série que se chama Causas Espirituais dos Problemas. Uma série na qual eu quero trazer aqui para vocês casos reais de pessoas que eu atendi e que tiveram aí suas vidas melhoradas, seus problemas solucionados quando a pessoa se permitiu acessar o lado espiritual da vida. E aí já deixo aqui na introdução o fato, de que vamos abordar sim a parte espiritual. E caso você não se sinta confortável com essas informações, simplesmente não prossiga, não continue esse vídeo. E também quero lembrá-los de que, em hipótese alguma, nós aqui do Instituto Luiz Sol sugerimos que as pessoas abandonem tratamentos médicos, tratamentos medicamentosos, tratamentos psicológicos. A nossa ideia aqui é trazer uma abordagem complementar, é somar uma visão de vida para que as pessoas consigam ter também outras informações que ficam fora do paradigma convencional. Tudo bem? Então, só para vocês saberem, meu nome é Marina Râmia, eu sou terapeuta do Instituto Luiz Sol, também dou cursos aqui do Instituto, sou formada em Biologia, fiz meu doutorado em Ciências e faço também uma pós-graduação em Neurociência. Eu acredito fortemente que estamos num momento em que devemos unir as visões da ciência e da espiritualidade. Por isso, meu foco sempre vai ser trazer uma abordagem integrativa dessas duas áreas que eu acredito que convergem muito, e que mais dia, menos dia, a gente vai ver mais e mais pessoas se informando e conseguindo entender como que essas duas áreas conversam. E nessa série eu vou trazer casos reais de clientes que eu atendi e que tiveram aí suas vidas melhoradas, seus problemas solucionados quando olhamos para a parte espiritual. Nesse caso dessa série eu vou trazer bastante informação de uma técnica chamada apometria ou captação psíquica, que é uma técnica na qual a gente consegue acessar o campo sutil da pessoa e trazer desse campo as informações que podem estar bloqueando ela. Eu acredito que muitos de vocês já conheceram uma pessoa ou mesmo podem ser essa pessoa, que, por exemplo, apresenta uma dor na coluna, e essa pessoa já faz vários tratamentos, vários exames e muitas vezes chega a fazer até cirurgia e aquela dor não resolve, continua igual. Então, a ideia de abrir o campo espiritual é acessar informações que às vezes por outras vias a gente já esgotou as tentativas e não conseguiu. Lógico que a gente não precisa esperar chegar nesse ponto, mas é o que eu quero trazer para vocês a informação, de que o plano físico, ele é apenas uma materialização de um campo sutil que existe e que às vezes a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, mas às vezes a gente consegue sentir, a gente consegue intuir. Então, podemos falar que muitas questões de saúde, muitas questões na nossa vida, muitos problemas, têm a origem lá na parte espiritual, E essa parte espiritual, quando não resolvida, quando não integrada, aquilo que está ali no nosso inconsciente, vai se traduzir no nosso plano físico, no plano visível, se traduzindo numa dor, numa doença ou algo do tipo. Se você já é nosso aluno, se você já conhece o nosso canal, você sabe que a gente já trouxe aqui informações, por exemplo, sobre os chakras, que são centros energéticos. Inclusive, vou ver se eu consigo deixar um vídeo do Elder explicando sobre esses centros, mas o que é importante saber é que esses centros energéticos que se encontram os principais em toda a nossa coluna vertebral, né, desde da região do períneo, passando aqui pelo centro
sexual ou sacral, depois o plexo solar, o cardíaco, a região da garganta, o sexto chakra e o chakra da coroa. Esses são os nossos 7 chakras principais. E são eles que fazem essa comunicação do campo sutil com o campo físico. E muitas vezes são nesses centros em que ficaram armazenados ali memórias, traumas, bloqueios que podem ter acontecido nessa vida ou em vidas passadas e que a pessoa que não conseguiu, né, transformar isso, não conseguiu resolver isso, esses imprints energéticos ficam presos nesses chakras, trazendo muitas vezes problemas na nossa vida, né? Dificuldades emocionais, dificuldades físicas, que realmente bloqueiam a nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa alegria. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um caso, né? Eu escolhi 10 casos para que a gente possa abordar num contexto mais geral, mas eu escolhi 10 casos de pessoas que são muito comuns, né? Variam uma coisa ou outra, mas 10 casos muito comuns que a gente trata dentro da apometria. O caso que eu escolhi hoje foi de uma cliente que ela se queixava muito de falta de confiança no seu potencial, ela não conseguia se acreditar capaz de fazer as coisas, mesmo ela tendo seu trabalho, né? Sempre que ela era colocada frente a algum desafio, por exemplo, falar em público, sugerir uma nova ideia, algum conceito, sempre que ela se via nesse lugar, né, de chamar atenção para si, ela sofria muito com crises de gastrite e palpitações, né, chegando quase ali a uma síndrome do pânico, que ela sabia controlar, né, mas enfim, eram sentimentos e sensações e dores e desconfortos que incomodavam muito ela. Porque, por um lado, ela sabia, né, do seu potencial, mas por outro, ela se sentia totalmente limitada, totalmente incapaz quando ela era colocada frente a algum desafio, né? E aí, gente, já só falar aqui, né, fazendo um adendo em relação a isso, é muito comum, principalmente nas mulheres, né, alguma questão aí de falta de autoconfiança, de falta de autoestima. E essa questão, ela se dá muito pelo que a gente sabe, né, da história do feminino, sobre a história da nossa sociedade em relação ao feminino, de sempre colocar a mulher já como inferior, como incapaz. E agora tá havendo, sim, todo um resgate desse feminino, mas a gente sabe que esses imprints da sociedade em nós ainda são muito fortes, né? Então, eu quis fazer esse panorama e esse paralelo justamente porque eu sei que muitas de vocês vão se identificar com essa história, né? E aí eu acho importante trazer também esse lado mais sistêmico da questão. Mas voltando aí para o caso dessa nossa cliente, então ela tinha essa dificuldade e já tinha feito de tudo, já tinha ido em psicólogo, já tinha tentado outras vias de resolução, mas sempre ficava ali engasgada, né? Não conseguia realmente pôr em prática tudo que ela fazia em sessões e tudo mais. E aí, quando a gente abriu o lado espiritual dela, né, o que a gente encontrou? Existia ali uma vida passada dela, em que ela tentou colocar suas ideias, em que ela tentou trazer para fora, né, tudo que ela já sabia, toda a sabedoria dela, que ela tentou dar esse passo, né, de se mostrar ao mundo, mas o que aconteceu com ela? Ela foi presa, né, claramente uma parte da consciência dela estava num lugar totalmente escuro, uma prisão, assim, muito ruim, sem água, sem alimentação, sem luz, e ela estava ali, né, enclausurada naquele lugar no qual ela morreu nessa situação. E isso para a alma dela foi um trauma muito grande.
E na época, a mente dela relacionou, né? Se eu me mostrar ao mundo, por que eu fui fazer isso, né? Se eu tivesse ficado quieta, ao dar esse passo, eu acabei realmente me prendendo, né? Eu fui realmente perseguida por trazer a minha verdade ao mundo. E aí, claramente, hoje nessa vida, quando ela ia dar esse passo, quando ela ia sair da mediocridade ali, né? Mediocridade a gente quer dizer na média, né? Quando ela ia se sobressair, quando ela ia se mostrar ao mundo, quando ela ia ousar, né? Trazer algo diferente, ela relembrava essa parte da consciência dela, vinha à tona, né? Aquele trauma vinha à tona e realmente, assim, quando a gente abre o campo da pessoa, a gente consegue perceber os chakras, né? E na região do plexo solar, um frio muito grande, né? Uma falta de energia gigantesca, né? E aí, quando a energia não flui, principalmente na região, né? A gente sabe que existem vários desequilíbrios de saúde, como no caso dela, que era a gastrite, a dor de estômago. E aí a gente fez todo esse tratamento, né, dessa consciência. É importante para a própria pessoa também acessar isso, né, se conectar com essa parte dela, aceitar a história dela, colocar amor, né, colocar compreensão. E a partir disso, ela foi melhorando, né, ela foi conseguindo. Lógico que a gente sabe que é um processo, né? Por mais que teve todo esse tratamento espiritual, ela também teve que fazer a parte dela, de continuar saindo da zona de conforto, mas realmente foi um caso de bastante sucesso, um caso que realmente libertou essa parte dela, né? Que estava ali presa, sufocada. Então, esse foi nosso primeiro vídeo dessa série. Se vocês tiverem alguma sugestão de doenças, de questões que vocês gostariam de saber, qual é a parte espiritual daquilo, a gente sabe que, obviamente, né, são muitas as causas, mas esse caso principal é um caso, assim, bem recorrente. Já abri campo de outras pessoas também, em especial mulheres, que tiveram aí outros tipos de problemas relacionados a isso, mas que giravam em torno dessa perspectiva de não conseguir realmente se colocar para fora, né? Se expressar, confiar em si mesma. Então, se vocês tiverem dicas, deixa aqui para mim, tá bom? Eu agradeço muito e até mais.